Olá, seja bem-vinda ao Papo Psi. No vídeo de hoje vamos falar sobre preguiça e procrastinação relacionadas ao trabalho. As exigências atuais elas são enormes quanto produtividade e desempenho. São inúmeras métricas e metas a serem batidas. Somos multitarefas e nem se fala das mulheres e a maternidade. Como Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo, bem percebeu, somos a sociedade do cansaço. O esgotamento físico e mental, eles tomam conta do nosso dia a dia. As demandas não cessam e nosso corpo e mente grita por um limite. O empreendedorismo é um ótimo exemplo das mudanças que vêm ocorrendo na nossa relação com o trabalho. Os vínculos empregatícios, eles têm se tornado cada vez menos uma opção, causadas por leis trabalhistas que vinculam cada vez menos o empregado e o empregador, por escolha de modelo de gestão das empresas, que buscam minimizar os custos adicionais com encargos trabalhistas, e mesmo por parte do próprio trabalhador, que tem visto no empreendedorismo uma alternativa, ora forçada por falta de opção de emprego, ora como um estilo de vida e possibilidade de obter mais ganhos. Neste contexto, exige-se que um modelo de gestão até então bem vertical, ele seja repensado. E a autogestão entra como um processo de individualização do trabalho em que cada um se torna sua própria empresa. Nos tornamos cada vez mais responsáveis pelo uso do nosso tempo e da organização do nosso trabalho. Mesmo nos casos em que se configure um vínculo empregatício, percebemos que certa flexibilização quanto ao horário e local, por exemplo, implica em uma organização maior do próprio sujeito quanto aos processos do trabalho. Diante desse cenário, temos ainda mais frequente as queixas relacionadas à procrastinação e à preguiça, que na verdade fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa, mas em um contexto em que o hiperativo é justamente ao contrário, sobre a otimização do tempo, a produtividade, a procrastinação e a preguiça, elas ganham ainda mais relevância, por caminhar justamente na contramão do que se espera de um ideal social. É importante escutar como o estado de procrastinação e preguiça fazem parte de seu cotidiano, já que a frequência e intensidade em que isso ocorre gera certos prejuízos em sua vida. A procrastinação, ela ocorre quando determinada tarefa, ela mobiliza muito do nosso psiquismo, de tal forma que sente-se paralisado diante do que deve ser feito, e junto um sentimento de culpa de que algo não pode ser levado adiante. Portanto, fica clara a existência de um conflito em que há, por um lado, a necessidade de que se cumpra determinada tarefa e, por outro lado, há algo que impede que seja realizada. E este algo não é qualquer coisa, é justamente aquilo que diz sobre você que não está sendo possível ser dito naquele momento. Uma insatisfação com o trabalho, as exigências são excessivas, a relação com quem solicita é conflituosa, sinto-me incapaz de realizar determinada tarefa, tenho medo do sucesso, ou mesmo o meu momento de vida está exigindo mais de mim e tarefas que me demandam mais energia não são possíveis de serem levadas adiante. A procrastinação pode ser vista muitas vezes relacionada à preguiça, já que nos dois casos há a característica principal de imobilidade diante das demandas. A preguiça, ela pode ser entendida como uma ausência ou um baixíssimo investimento de energia sobre o mundo externo e que pode ser percebida como uma falta de interesse. Apesar da procrastinação e a preguiça ser algo que acontece na vida de qualquer pessoa, e de certa forma até necessária, como no caso da preguiça, em que é permitida que a criatividade flua diante da ausência de investimento externo e presença de investimento interno, dependendo da intensidade em que se manifestam, sua frequência e o sofrimento que isso gera,
certamente são sinais de que algo não vai bem, demonstrando que existe algum adoecimento psíquico. São exemplos de manifestações psicopatológicas os estados depressivos, em que é típica uma baixa volição, os transtornos ansiosos, em que existe um medo generalizado de que algo aconteça e imobiliza o indivíduo, e em casos de estresse crônico, como burnout, em que períodos de descansos curtos não são suficientes para um revigoramento, mantendo-se em um estado de esgotamento físico e mental. Desta forma, os sintomas são acompanhados de um estado de sofrimento ainda mais significativo, o que demanda certamente um acompanhamento de um profissional da saúde mental. É importante considerar que vivemos em um contexto em que as exigências, as decisões, as mudanças, elas acontecem de forma muito rápida e que as exigências que são incessantes que consigamos acompanhá-las, né? Separar desse ideal social é necessário e dar-se conta por onde passa o seu próprio caminho. E me conta aí, como você tem lidado com a preguiça e a procrastinação? Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o tema, sugestões para os próximos vídeos. Deixe sua curtida e compartilhe. Até mais!